Os físicos criaram o primeiro condensado de Bose-Einstein, ou BEC, sigla em inglês, o misterioso quinto estado da matéria, feito de quasipartículas, entidades que não contam como partículas elementares, mas que ainda podem ter propriedades de partículas elementares, como carga e rotação. Durante décadas, não se sabia se eles poderiam sofrer condensação de Bose-Einstein, da mesma forma que as partículas reais. A descoberta deve ter um impacto significativo no desenvolvimento de tecnologias quânticas, incluindo a computação quântica. Um artigo descrevendo o processo de criação da substância, alcançado em temperaturas a um fio de cabelo do zero absoluto, foi publicado na revista Nature Communications. Os BECs às vezes são descritos como o quinto estado da matéria, ao lado de sólidos, líquidos, gases e plasmas. Teoricamente previstos no início do século XX, os BECs só foram criados em laboratório em 1995. Eles também são talvez o estado mais estranho da matéria, com muitos sobre eles permanecendo desconhecidos para a ciência. BECs ocorrem quando um grupo de átomos é resfriado a bilionésimos de grau acima do zero absoluto. Os pesquisadores geralmente usam lasers e armadilhas magnéticas para reduzir constantemente a temperatura de um gás, normalmente composto por átomos de rubídio. Nessa temperatura ultrafria, os átomos mal se movem e começam a exibir um comportamento muito estranho. Eles experimentam o mesmo estado quântico, quase como fótons coerentes em um laser, e começam a se agrupar, ocupando o mesmo volume de um superátomo indistinguível. A coleção de átomos se comporta essencialmente como uma única partícula. Atualmente, os BECs continuam sendo objeto de muitas pesquisas básicas, e para simular sistemas de matéria condensada, mas em princípio, têm aplicações no processamento de informações quânticas. A computação quântica, ainda em estágios iniciais de desenvolvimento, faz uso de vários sistemas diferentes. Mas todos eles dependem de bits quânticos, ou qubits, que estão no mesmo estado quântico. A maioria dos BECs são fabricados a partir de gases diluídos de átomos comuns. Mas até agora, um BEC feito de átomos exóticos nunca foi alcançado. Átomos exóticos são átomos nos quais uma partícula subatômica, como um elétron ou um próton, é substituída por outra partícula subatômica, com a mesma carga. O positrônio, por exemplo, é um átomo exótico feito de um elétron e sua antipartícula carregada positivamente, um positron. Um exciton é outro exemplo. Quando a luz atinge um semicondutor, a energia é suficiente para excitar os elétrons a saltar, do nível de valência de um átomo para o nível de condução. Esses elétrons excitados então, fluem livremente em uma corrente elétrica, em essência, transformando a energia da luz em energia elétrica. Quando o elétron carregado negativamente realiza esse salto, o espaço deixado para trás, ou lacuna, pode ser tratado como se fosse uma partícula carregada positivamente. O elétron negativo e a lacuna positiva são atraídos e, portanto, ligados. Combinado, esse par elétron-lacuna é uma quasipartícula, eletricamente neutra chamada exciton. Uma quasipartícula é uma entidade semelhante a partículas, que não conta como uma das 17 partículas elementares, do modelo padrão da física de partículas, mas que ainda pode ter propriedades de partículas elementares, como carga e rotação. A quasipartícula do exciton também pode ser descrita como um átomo exótico, porque é na verdade um átomo de hidrogênio, que teve seu único próton positivo, substituído por uma única lacuna positiva. Os excitons vêm em dois sabores, ortoexcitons, no qual o spin do elétron é paralelo ao spin da sua lacuna, e paraexcitons, no qual o spin do elétron é antiparalelo, ou seja, paralelo, mas na direção oposta à sua lacuna. Sistemas elétron-lacunas têm sido usados para criar outras fases da matéria, como plasma-elétron-lacuna, e até mesmo gotículas líquidas de excitons. Os pesquisadores queriam ver se poderiam fazer um BEC de excitons. A observação direta de um condensado de exciton em um semicondutor tridimensional tem sido muito procurada, desde que foi proposta teoricamente em 1962. Ninguém sabia se as quasipartículas poderiam sofrer condensação de Bose-Einstein, da mesma forma que as partículas reais, disse Makoto Kowata-Gonokami, físico da Universidade de Tóquio, e coautor do artigo. É uma espécie de santo graal da física, de baixa temperatura. Os pesquisadores pensaram
que paraexitons semelhantes ao hidrogênio, criados em óxido cuproso, um composto de cobre e oxigênio, eram um dos candidatos mais promissores para a fabricação de BiCs, de excitons em um semicondutor a granel, devido à sua longa vida útil. Tentativas de criar BiC de paraexitons, em temperaturas de hélio líquido, foram feitas na década de 1990, mas falharam porque, para criar um BiC de excitons, requer temperaturas muito mais baixas. Ortoexcitons não podem atingir uma temperatura tão baixa, pois sua duração é muito curta. Paraexcitons, no entanto, são experimentalmente bem conhecidos, por terem um tempo de vida extremamente longo, de várias centenas de nanosegundos, suficientemente longo para resfriá-los, até a temperatura desejada de um BiC. A equipe conseguiu prender paraexcitons, na massa de óxido cuproso, abaixo de 400 mK, usando um refrigerador de diluição, um dispositivo criogênico que esfria misturando dois isótopos de hélio, e que é comumente usado por cientistas em computadores quânticos. Eles então visualizaram diretamente o BiC de excitons no espaço real, pelo uso de imagens de absorção induzida no infravermelho médio, um tipo de microscopia que utiliza luz no meio da faixa do infravermelho. Isso permitiu que a equipe fizesse medições precisas, incluindo a densidade e a temperatura dos excitons, que por sua vez, permitiram que eles marcassem as diferenças e semelhanças entre o BiC de excitons e o BiC atômico regular.